excepcionalmente, nós vamos passar um vídeo. Na nossa aula passada, nós falamos das traduções e chegamos até as várias Bíblias. Falei da multiplicidade do pessoal tem Bíblia Scofield. Vamos lá, Scofield, NVI, pode falar aí. Genebra, Ferreira de Almeida. Palavra-chave. Atualizada, Contemporânea, Revista, Bíblia Shed, James, Jerusalém. Lutero. Tem aqui Lutero. Mostra Lutero aí. Lutero. Apologética. Há uma multiplicidade de Bíblias hoje na igreja. Saudade do tempo que só tinha salveira, corrigida e atualizada. Daí quando a gente ia na igreja, a gente era isso. Mas hoje, se você mandar todo mundo ler na junto, leitura congregacional, é uma torre de Babel. Porque cada um tem uma tradução diferente. Eu falei aqui das três traduções, da tradução. Da tradução formal, da tradução formal, flexível e a paráfrase. Falei? 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 Falei. Muito bem, essa parte ele já falou bastante sobre traduções. A gente tem um vídeo aqui que vai falar de outro. Vamos aqui. O mais importante, agora sim, hoje é a nossa quarta aula de bibliologia. Semana que vem a gente fecha a matéria, não falo. Daqui a pouco será escrito da prova. Você vai lá para casa, vai fazer a semana que vem. Quem aqui ainda não escreveu os seus capítulos do livro de Salmos, faça-os. Você já está na dívida. Ok? Até hoje era dúvida, a partir de hoje é dívida. Muito bem. Já falamos sobre a autoria da Bíblia, os autores do texto sagrado, lá na nossa primeira aula. Falamos também sobre o texto, falando sobre as línguas originais. O Antigo Testamento foi escrito em? E o Novo Testamento foi escrito em? Grego. Algumas partes pequenas da Bíblia também foram escritas em aramaico, mas isso é outro ponto. Aramaico, para quem não sabe, é um dialeto do idioma hebraico, que era falado na região onde Jesus foi criado. Jesus falava aramaico, ok? É mais ou menos assim. Brasileiro fala português, não é isso? Isso. Mas quem mora lá no Nordeste, no sertão do Siridó, fala nordestinês. Eu achei que aí, né? É a nossa língua, mas é um dialeto regional. Ok? Jesus falava aramaico. Muito bem. Falamos também sobre as traduções. Dizemos aqui que traduzir não é transliterar. Lembra-se disso? Isso. Quem estava aqui quando eu contei a historinha do pastor e do missionário? Não é possível, gente. Não tinha gente. Cadê o pessoal? Eu contei a historinha do pastor que foi lá para a África, que é uma tribo indígena. Ah, do corpo. Quem lembra dessa historinha? Ok. Então digo, traduzir não é transliterar. Só para resumir aqui a história, ele falou: ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu os tornarei alvos como a neve. Lembram-se disso? Lembram da tradução? Sim. Qual é? O coco. Ainda que
O pastor fala, ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eu tornarei alvos como a neve. Não há tradução para aquela tribo de neve. Porque eles vivem na África, no calor, não tem geladeira, não sabe que a água vai se tornar gelo e nem que ela cai no céu como flocos de neve. Então, tinha que achar uma outra forma de falar aquilo. E aí ele traduz: ainda que os vossos pecados sejam negros como a lama do brejo, Jesus os tornará branco como a polpa do coco. Isso é traduzir. Porque quando você traduz a ideia e não as palavras. Ok? Uma tradução boa não é uma tradução fiel à palavra. Porque uma tradução fiel à palavra, ela vai causar polêmica e às vezes vai ficar difícil de entender o texto. Eu disse na aula passada, está no texto, Paulo escrevendo, nós devemos amar uns aos outros com amor entranhável. Esse texto no original é o amor das tripas. Porque se acreditava no passado que as emoções e sentimentos estavam na barriga. Mas não está muito errado, não. Quando a gente está nervoso ou ansioso, a primeira coisa que nos arranja é o quê? Está lá na barriga, não está muito longe, não. Aí, quando alguém queria declarar amor, falava, eu te amo com o amor das minhas entranhas, das minhas tripas. Isso era um galanteio, era um poema, era uma coisa linda. Mas hoje, se o marido for dizer para a esposa, eu te amo com as minhas tripas. Foi boa para dentro. Tem uma estátua de Moisés no Vaticano que ele se encontra o chifre, a estátua. E foi falsificada a tradução errada. Essa estátua falando mais por causa de uma tradução errada. Porque a palavra hebraica, caris, leram ela aqui. Caris. Numa diz que o rosto brilhava, no outro diz que tinha chifre. Uma letrinha muda tudo. Okay? Olha o nosso português. Se eu falar uma palavra concerto, o que você lembra? Alguém pode falar aí, tem que consertar meu carro. Conserto. Mas alguém já pode falar assim, poxa, eu gosto de música clássica. Tira um concerto. A letra vai fazer toda a diferença, mas a fonética é a mesma. Ok? Muito bem. Também falamos sobre as muitas traduções, né? Hoje há uma babel de traduções e a gente, parece que o povo de Deus todinho se apaixonou pela NVI. A NVI é a luxo no momento. Todo mundo quer a nova tradução internacional, porque ela é bem esmiuçada, né? Só que tem um perigo. As traduções, por exemplo, a NTLH e a NVI, a NTLH piorou ainda, porque ela é uma paráfrase, ela não existe uma tradução, é uma paráfrase. São Bíblias que, para explicar melhor, para trazer o texto clássico para um português mais coloquial, se perdeu a essência. Algumas coisas você perde. Por exemplo, Jesus subiu aos céus. Há em umas traduções. Em outras está, e ele foi recebido nas alturas. É a mesma coisa? Não. E no texto original, isso é mais forte. Quer dizer que ele foi recebido
falando, é como se formam os anjos todos lá, o pai está na ponta esperando o filho que está chegando, e aí você vai para o Salmo 24 e você encontra a chegada de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Jesus está subindo. Não tem cerimônia, é um fato simples, é um acontecimento bem singelo. Os discípulos e algumas pessoas, cerca de 500, estavam ali vendo ele, e ele vai subindo, e as nuvens o encobrem, e os anjos ainda aparecem, os caras de guerra, estão olhando para onde? Esse Jesus subiu para voltar, vai trabalhar. Mas aquilo que ali era simples, lá em cima se tornou algo magnífico. Porque quando ele chega lá, o Salmo 24 vai mostrar essa chegada. Nós temos 3 textos da Bíblia que mostram essa chegada. Jesus sai da terra em Atos 1. Jesus está no meio do caminho no Salmo 24. Ele está chegando com a comitiva. E aí, os anjos, porteiros do céu, ele e quem está com ele, clama, grita, brada: levantai-vos, ó portais eternos, porque entrará o Rei da Glória. Os anjos vão dizer: quem é esse Rei da Glória? Irmãos, aqui tem assunto para mais de dia. Os anjos não conheciam. Mas como assim não conhecia? Não conhecia. Não como Rei da Glória. João Batista viveu próximo de Jesus, era primo dele. Deve ter jogado bola de luz junto, deve ter soltado primo, deve ter brigado muito. Era na verdade, sem mesmo só diferença de um pouco. Mas quando ele sai da Galileia e vai para a Judéia, onde João está batizando, e quando ele chega lá, que João bota os olhos nele, João vê o Espírito sobre ele e fala: eu não te conhecia, agora que eu te conheço. E em outras palavras, como não conhecia? Eles moraram junto, era um amigo, primo. Como não conhecia? Conhecia. João está falando que até ali ele conhecia o primo Jesus. Agora ele estava conhecendo o filho de Deus. Okay? Os anjos conheceram o filho de Maria, que foram anunciar aquele menino que nasceu, que eles avisaram para os pastores: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aquele que é bem. Ok? Mas o rei, e um detalhe, irmão, vai para o Apocalipse, você vai ver uma coisa tremenda. Até ali, a chegada de Jesus. A chegada de Jesus. A adoração. Que até então era o Pai, só o Pai. Era um trono. Daquele dia para frente, mudou tudo. Agora tem 2. Não é mais um. Ao que está assentado sobre o trono, Pai, e ao Cordeiro, Filho. Seja a honra agora. Mudou a adoração, ok? Mas eu não vou falar sobre o escatológico. Volta. Então vamos lá. E hoje eu quero falar com você o seguinte: de nada adianta, de nada adianta você ter várias traduções. Alguém dessa turma, não sei da outra, me perguntou um dia desse: pastor, eu quero comprar qual que eu compro? Aí eu falei: não. A melhor Bíblia que você comprar agora é a Bíblia sem sério? A melhor Bíblia para você comprar agora não é a Bíblia de estudo ABCDE, não. É a Bíblia sem só. Porque o que interessa agora é você ler o texto e não o contexto, e nem as referências e inferências, nem os comentários, nada disso importa agora. Diga: primeiro, descubra
que a Bíblia diz, para depois mergulhar no que ela quer dizer. Então, primeiro você tem que conhecer o texto. E aí eu vou convidar vocês para a gente entrar aqui, ó. Vamos lá. Leia a Bíblia toda e se apaixone. Vamos lá? A melhor. Irmão, não tem George Lucas, não tem Steven Spielberg, não tem James Cameron, não. A melhor trilogia de todos os tempos é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tire os olhos do presente. Peça ao Espírito Santo que lhe abra a porta da palavra. Entre dentro do texto bíblico de cabeça e sem reserva. E se deixe guiar pelos corredores estreitos das Escrituras. Suba nas asas do Espírito e atravesse a linha tênue do tempo e espaço. E prepare-se para a grande viagem. Você irá mergulhar na maior aventura de sua vida. Você será testemunha dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Você vai peregrinar pelos vales, vai subir nas montanhas, vai passar a noite nos desertos, vai navegar nos mares, mas fique tranquilo, você não estará sozinho. Terá a companhia de personagens ilustres de épocas remotas. Entrará em cavernas e palácios, ouvirá o lamento dos escravos transformarem-se em festa de celebração pelo livramento. Vai constatar que os reis se levantam e caem, mas a fé renasce e triunfa, aleluia. E quando estiver cansado da viagem, vai sentar-se junto à fonte e ao pedir água, achará a água da vida. Vai perder a conta da multidão, assentando-se na relva verde, ouvindo as bem-aventuranças. Vai ajudar a puxar a rede na pesca maravilhosa. Vai comer do pão da multiplicação. Vai presenciar os milagres. Vai chorar vendo a vida ser sepultada e explodir em glória ao vê-la ressurgir. Ressurgir. Ressurgir com vitória triunfante. E por fim, você terá visões do nosso presente e até do futuro. E quanto mais fundo você mergulhar no oceano do conhecimento de Deus, tanto mais saberá que ainda há muito para conhecer. Como disse o apóstolo Paulo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem primeiro deu a ele para depois receber, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, glórias, pois a ele eternamente, todos juntos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. Glória a Deus. Madrugada a Deus. Madrugada é bom. Queridos, leia a Bíblia. Deixe a Bíblia entrar em você. Se apaixone pelo texto sagrado. Queridos, pare de comer pela mão dos outros. Deixe de ser passarinho que fica de bico aberto quando o pregador diga abra a sua Bíblia, aí você abre. Não, meu irmão, entra você. A Bíblia é o único de todos os livros que quando você abre, o autor se apresenta. Deus pode dar a você o que não deu a pregador, pastor, mestre nenhum até hoje. Há coisas do insondável oceano do conhecimento de Deus que Ele jamais revelou a ninguém. Você pode ser essa pessoa. Você pode ser um homem ou uma mulher que vai trazer para essa terra um segredo que ainda está lá em cima do céu da palavra de Deus. E vou dizer mais, hein? Muito do que você acha
Bate palma, não tem nada de Deus e não está na Bíblia. Batemos palma para a filosofia barata. Elogiamos palavras de ordem que são, na verdade, palavras de autoajuda. Nós, crentes, filhos de Deus, homens e mulheres da palavra, nos deixamos levar por filosofia barata. Nossos púlpitos estão cheios de psicologia, filosofia e sociologia, mas os nossos pregadores, nossos mestres, a grande parte deles são muito íntimos de Sócrates, Platão e Kant, mas pouco sabem sobre Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Moisés. Não comungam com os profetas e apóstolos, mas da teologia barata que fala somente de filósofos e pensadores. Você pode mudar essa história. E você engole tudo que fala no púlpito. Sabe por quê? Porque você não conhece. Você deixa que o púlpito leia a Bíblia para você, e o púlpito não tem tempo para isso. Pregador, ele conjectura mais do que lê. Leia você. Nenhum curso, nenhuma faculdade, nenhum instituto bíblico ou seminário vai ler a Bíblia no seu lugar. Não há tempo suficiente. Não há como abrir aqui Gênesis e discorrer até Apocalipse. Em vez de 3 anos, teria que ser 30. Não dá. Diga comigo, ler a Bíblia é tarefa para a sós com Deus. Ok? Só você e ele. O Espírito Santo como seu mestre particular. Existe personal trainer, existe personal espiritual. O Espírito Santo. Se você falar, Espírito Santo, me ensina, me ajuda. A Bíblia se começa a ler com uma oração. Por que orar, pastor? Porque orando eu falo com Deus. Quando eu leio, Deus fala comigo. Então eu vou falar com Deus primeiro, para que Ele venha falar comigo. Eu abro a palavra falando com o dono, o autor. E aí Ele vem ensinar, ministrar, ungir, abrir os olhos do meu entendimento, para que o texto possa sair das letras e entrar na minha vida, e abrir o meu entendimento, e aí que eu possa conhecer qual seja a altura, a profundidade, a largura e o comprimento da vontade para mim, para a sua vida. Queridos, fala para quem está falando, leia a Bíblia. Eu não vou perguntar aqui, toda vez que eu me chamo. Mas eu não sei quantas vezes você leu a Bíblia na mão, cada vez ninguém leu nada. Ou alguns poucos são teimosos em ler o texto, mas você precisa ler. Irmãos, Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Tem gente pregando balela e a gente engole como palavra de Deus. Eu fico impressionado, eu me revolto ali sentado no meu lugar quando eu ouço cada... Não posso falar. Mas eu fico agoniado, irmão. E a igreja acha lindo e bate palma e ainda fala que palavras, pode ser até palavrão. Mas palavra de Deus não é não. O bom de você ler a Bíblia é que ninguém te bota no bolso. Quando você ouvir uma palavra, querido, escute. Repita isso. Pode ser. O maior medalhão. Que diz. Pode ser dito. Todos os livros. Da atualidade. Pode estar escrito. Em todos os livros. Dos autores. De hoje. Mas se não está, no texto, é conjectura. Ideia de homem. Ok? Não
de tal, Zezinho das Couves, está lá que esse versículo significa aquilo. Quem é Zezinho das Couves? Eu conheço Daniel, Ezequiel, Miqueias, Oséias, Moisés, Abacuque, Filemão. Conheço, mas esse Zezinho das Couves, esse Joãozinho dos Anjos, esse Zé Ninguém que não está dando coisa nenhuma, isso não. E outra coisa, irmãos, não podemos colocar no mesmo nível de autoridade escritores do nosso tempo como os profetas e apóstolos que escreveram a Bíblia. Não é a mesma coisa, não está na mesma unção de jeito nenhum. Hoje, o que sabemos, em parte sabemos, em parte profetizamos, mas eles receberam a revelação completa, plena, ok? Quando eles escreveram, e olha que alguns deles escreveram sobre aquilo que jamais estudaram, mas está perfeito. Pedro, o apóstolo Pedro, semi-analfabeto, pescador, filho de pescador, o camarada tem um linguajar horrível, a dialética dele é ruim, o grego que ele usa é pobre, mas ele vai falar de física quântica. Como é que esse cara sabe disso? O Espírito Santo deu Leia a Bíblia. Diga para quem está só, leia a Bíblia. Se apaixone. Deixa o texto esclarecer. Tem um caso de amor com a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Abraça ela, bota no peito, vai. Abraça, perto. Diz, ó, quanto amo a tua lei. Glória a Deus. Pergunta para quem está sentindo falta. Não, pergunta quem está claro. Não. Você sente falta. Ei. Pergunta aí. Você, repita do jeito que eu estou falando. Você, de verdade. Diante de Deus. Você sente falta. Da Bíblia. Como sente? Do Facebook. Você consulta a Bíblia toda hora do mesmo jeito que o WhatsApp. Você fica olhando, mexendo, como você faz com o seu celular. Meu Deus, tem misericórdia. Você sai de casa, pega a Bíblia, o celular, não, pastor, tem que botar no celular. Manda ela para ler. Está lá, do mesmo jeito que ela ficou na estante. Foi lá. Vamos dizer que tem. É isso? Queridos, não adianta. É claro que eu quero que você venha para o seminário, mas eu vou dizer uma coisa aqui que é contraproducente, contra a propaganda. Se você só pensa em Bíblia quando vem daqui, não vem mais não. Forte. Não adianta você vir para cá ouvir a mim se você não quer ouvir Deus. Eu posso lhe ensinar algumas coisas, mas Ele é a sabedoria em pessoa. Meu irmão, é sério. E eu me preocupo. Está ali, ó. Pastor Ademar Carvalho dos Santos Neto. Foi quem me veio para Jesus. É verdade. Lá no tempo dos dinossauros, quando a gente... E não se me impressiona. A febre naqueles dias era a Bíblia.
crentes já nasciam sedentos e famintos pela palavra. Marcar um estudo bíblico, não precisa cantor nenhum. Era só colocar lá estudo bíblico sobre qualquer coisa. Irmão, enchia. Temos uma igreja de 4.000 pessoas, olha quantos tem. As pessoas, agora bota um cantor aqui famoso na mídia. Vai deputados vê aí. Nem Franco Ciado vê aí. Quebrou tudo. Mas onde eu quero chegar? A palavra. Tudo são meios, mas a finalidade é a palavra. Cantamos para trazer a presença de Deus, para que seja ministrada a palavra. O importante não é o cantor, muito menos o pregador. Esses dois são apenas a voz que ele vai usar. Só isso. Só isso. Mas hoje cultuamos pessoas. Quem vai pregar? Fulano. Eu vou lá, aquele irmão. Poxa, aquele pregador, quem vai cantar? Ah, caramba, é ele que vem? Meu Deus. Excelente. É a palavra. Mostra sua Bíblia aí. Essa Bíblia aqui está bem mastigada, né? Mas Bíblias destruídas pelo uso é sinal de vidas que estão inteiras. Glória a Deus. Se a sua Bíblia está novinha, porque ela fica guardada o tempo todo, né? É sério. A minha aula hoje aqui é tentar fazer você se apaixonar pela Bíblia. Aleluia. É tentar fazer você ler a Bíblia. Eu quisera que o Espírito Santo hoje entrasse em você até a divisão da alma e do Espírito e ministrasse na tua vida fome e sede, não de pão e nem de água, mas de conhecer, de ler, de mergulhar na palavra de Deus. Aleluia. Que você começasse a ler Bíblia de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada, saísse da maldita novela para a Bíblia Sagrada. É sério. Em vez de você conhecer a Babilônia da Globo, conhece a Babilônia de Nabucodonosor? É sério? Não estou brincando, não. Se você acreditar, a Bíblia Sagrada é o livro mais envolvente de todos os tempos. Você gosta de romance? Pois é, a Bíblia toda é um grande romance. É o romance do amor de Deus pela sua noiva, a igreja. Aleluia. Ele é capaz de morrer por ela. De amor. Há um livro onde esse amor é mais expressivo, é mais poético. Cantares de Salomão. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Sua bandeira sobre mim é o amor. Ó formosa minha, amada minha, vem! Há muito romance, há muito carinho, há muita demonstração de afeto, de amor nas Bíblias, no texto sagrado. Você vai de aventura? Indiana Jones? Tá legal. Eu vou te apresentar Moisés, conduz 2.600.000 pessoas por dentro de um deserto, subindo montanhas e descendo vales, durante 40 anos, sem pão e sem água, tendo que se virar no meio do caminho. E aí você vai me dizer quem é
o Indiana Jones, o aventureiro. Josué vai lutar contra exércitos habilitados, paramentados, cheios de armas bélicas, com homens que eram escravos, que só sabiam pegar na foice e na enxada. Você gosta de ficção científica? Eu vou te dar milagres, que é muito maior. Na hora que a batalha está ferrenha, em vez do camarão pegar e fazer uma máquina do tempo ali, de volta para o futuro, e sair voando num carro, não! Ele simplesmente para e diz: Sol, para! Lua, aquieta-te no Vale de Ajalon. E o Sol e a Lua para! Nem Spielberg pensou nisso. Eu estou te falando, a Bíblia é o maior de todos os livros. Você quer aventura? Está lá. Você quer romance? Está ali. Você quer ficção científica? Deus vai além. Ele te dá milagres e maravilhas. Mas você gosta de futuro? Você gosta do futuro? Tá bom, leia Apocalipse. Você vai ver lá o que vai ser. Você quer predições do futuro? A Bíblia também tem. E toda a predição do futuro que Hollywood fez errou. Um dia desse eu recebi um e-mail. Me enganaram. Cadê o carro que voa? Eu ainda não faço viagem com interestelar. Minha casa está caindo aos pedaços. Cadê aquelas casas dos filmes do futuro? Que a gente fala e tudo acontece. Pois a Bíblia mostra que ainda vai ser daqui a milênios. Até aquilo que ainda não existe, a Bíblia fala que vai existir e vai se acabar. Querido, leia a Bíblia. Diga para quem não sabe, leia a Bíblia. Pare de ler as novelas. Leia a Bíblia. Saia do maldito Facebook. Leia a Bíblia. Pare de olhar o Instagram. Leia a Bíblia. Se envolva com aquilo que vai edificar a sua vida. Vai encher a tua alma. Vai mudar a tua história. Amém. Você quer ser um obreiro lá da vazia, como muitos que a gente conhece, que só tem rótulo? É que vem uma garrafa que tem um rótulo por fora, mas por dentro tá vazio. Tem um monte de gente. Se você quer carro, vai por esse caminho. Tá bom. Mas se você quer ministério, conheça a palavra. Se encha de Deus. Para se encher de Deus, não há outro jeito. Tem que se encher da palavra. Irmãos, é a palavra que nos enche de Deus. E Deus, diga, Deus é grande. Deus é grande. Deus é muito. Deus é muito grande. Não é verdade? Mas ele se torna pequenininho para caber no teu coração. Não cabe na tua cabeça, mas entra no teu coração. Agora ouça bem, Deus não tem só uma face. Deus tem uma multidão de faces. Quando você lê Gênesis, você vai conhecer o Deus Criador. Em Gênesis, Ele é o Elohim, o Deus que cria, o Deus que do nada faz tudo. Ele é o Deus Criador. Quando você lê o livro de Êxodo, você vai conhecer o Deus que livra. O Deus que entra dentro de uma nação que é a nação que é o dono do mundo na época e diz para Faraó: deixa ir o meu povo. E aí Faraó vira para Moisés e fala: quem é esse Senhor? Ele é o Senhor. Faraó, esse Senhor ele não conhece. Primeira vez. Deus manda Moisés tocar no Nilo, vira sangue. Aí ele vai lá de novo. Depois vem as rãs, as moscas e por aí vai. Quando chega na última praga, quando chega na praga das rãs, não. Fala assim: Moisés, quer que eu olhe para o Senhor para ele tirar a praga?
Vai deixar eu concluir? Aí Faraó fala, pai, vamos, ora por mim também. Olha, Faraó já está pedindo oração. Está no texto. Quando chega lá no final, no início, Faraó, Deus, quem é o Senhor? No final, Deus, aleluia. Glória a Deus. Irmão, leia a Bíblia, se apaixona. Eu falava lá na outra turma. Deus inaugurou a lei de Moisés no monte. Monte? Sinai. Sinai, o monte que não quer correr. Diga, Deus deu a lei. Deus deu a lei. No monte. No monte. Através de Moisés. Deus deu a lei no monte. E aí vem Jesus para estabelecer a nova aliança. E ele vai recriar o cenário. Olha isso. Jesus escolhe um lugar para começar o Evangelho, para inaugurar o Evangelho. Onde ele foi? No monte. Lá, Êxodo 20. Aqui, Mateus 6, Mateus 5. Lá, ele começa dizendo: amarás a Deus sobre todas as coisas. O próximo, mas beijo, está descendo. Mas, aqui ele começa: bem-aventurado os limpos de mão, de coração. Lá, Moisés traz a lei, 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. E o povo tremendo de medo lá embaixo. Moisés sozinho lá em cima. Agora, Jesus traz os pilares do Evangelho, a segunda lei. E essa lei, ninguém tem medo, pelo contrário, que ela é o amor de Deus revelado. O sermão da montanha é o contraponto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são para a lei. O que o sermão da montanha é a lei ampliada, aplicada com amor. Só que é mais difícil. Engana-se quem pensa que a lei é mais difícil do que a graça. Porque a graça é fácil. A lei, Deus me livre. Não. Então você não está debaixo da graça. Começa a rever seus conceitos e valores. A lei é mais fácil. Sério, sério. Por quê? Porque a graça é a ampliação da lei, só que aplicando com amor. Na lei, dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Quem matar vai morrer. Na graça, amai-vos como eu vos amei. Se te bater na face, dá outra. Se te pedir para dar uma légua, vai comer. Se te pedir a capa, dá também a túnica. Na lei, a gente vê uma Davi é o amado. Davi, gente boa. Como se não Davi? Davi toda hora está pedindo para matar os inimigos. Cara, onde se tem coração de Deus? Agora olha o que o Evangelho diz: amai os vossos inimigos. É difícil. Evangelho. Aliás, olha para quem está chamando assim. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando o pregador fala de Deus vai acabar. O
Deus inimigo. Quem você pensa? Se tem carne e osso, você está pensando errado. Crente só tem um inimigo, demônio. Arranca o demônio daquela peste que te persegue no trabalho e vai virar teu irmão na igreja. Nossa luta não é carne, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Amém. Glória a Deus. A tua guerra, a minha guerra, a nossa luta. Vai lá comer, não. É um escravo do diabo. E eu tenho que ser instrumento de libertação. Porque o diabo saiu. Desgraçado, perseguidor de crente, convertido, virou o apóstolo Paulo. Tem muito apóstolo Paulo, homem e mulher de Deus, escolhido para levar o nome do Altíssimo, ainda na mão do diabo, perseguindo crente. E aí você acha que não presta aquela praia, aquela besta, não gosto dele, não vou com a cara dela. E você não sabe o diamante que está ali, mas o diabo está tentando mascarar e está enchendo de demônio para você não ver a pedra preciosa que tem. Glória a Deus. Em vez de pedir para Deus matar, ora para ele salvar, rapaz. Forte. Leia a Bíblia. Se apaixone. Quando você lê isso, quando você descobre um Deus libertador. Quando você lê Levítico, você descobre um Deus legislador. Quando você lê Números, você vai descobrir o Deus que preserva, que sustenta a promessa. Saíram, irmãos, leia o livro de Números, do Pentateuco. Se você não puder ler os 5, leia só Números. Em Números está os 40 anos no deserto. É o livro de Números que vai de verdade falar sobre o tempo dos 40 anos no deserto. Na verdade, 38. Um detalhe. Quando chega no final do livro, a primeira geração morreu toda. E aí, Moisés é o último. E ele manda contar o povo. E aí é espantoso. É por isso que o nome do livro é Números, porque tem muitos números. Quando saiu do Egito, eram 603 mil homens. Quando chega ali em Cades Barneia para atravessar, 40 anos depois, morreu a primeira geração, conta-se todo mundo, tem exatos 603 mil homens. É fantástico, a conta bate. Deus fez com que a geração que saiu produzisse uma geração do mesmo número no deserto. Fantástico. Aí manda contar os levitas. Os levitas, se eu não me engano, são 33 mil. Os levitas são 33 mil, se eu não me engano. E eles contam, e está lá 33 mil. Só muda um quebradinho. Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Quando você vai ler o livro de Deuteronômio, é a repetição da lei. Deuteronômio é onde Deus usa Moisés.
para distribuir os afazeres, as funções e passar o comando para Josué. Você vai encontrar um Deus que também logístico. Deus está prevendo para prover. Deus está preparando o povo para o próximo comando. E você que é líder, aprenda uma coisa: Deus há de espalhar vocês para os 4 cantos dessa terra. Alguns de vocês vão ser pastores auxiliares, alguns de vocês vão ser pastores até independentes. Muitos de vocês vão ser mestres, alguns de vocês vão trabalhar nos mais diversos departamentos das igrejas. Eu creio de verdade que você foi chamado, por isso está aqui. Mas guarde isso: sucesso sem sucessor é fracasso. Eu sei que a nossa geração tem um defeito: nós não queremos passar o conhecimento com medo de ser roubado. Temos medo de passar aquilo que aprendemos, porque temos medo que os aprendizes tomem o nosso lugar. Mas, meu irmão, se você tem um chamado, nada nem ninguém vai roubar o que Deus te deu. A unção que Deus te deu é única. Pastor Marco Gregório tem um chamado. Irmãos, não tem 2 Marcos Gregório, só tem um. Porque Deus não trabalha com cópia, Deus só trabalha com original. Não adianta você querer ser igual, porque Deus não usa. Deus só usa quem quer ser original. Todo mundo começa imitando alguém. Normal. A gente faz isso desde criança, imitando os pais e os irmãos. Mas, diga para quem está falando: começar imitando alguém não é pecado, nem é errado. Mas isso é só por um tempo, só o começo. É como um carro com a bateria arriada. Você empurra, aí vai embora. Quanto tempo, pastor, eu posso ficar imitando? Até o tempo de você encontrar o seu estilo, o seu chamado. Que você tem. Amém. Você imita até que você se encontre. Porque quando você encontra o teu jeito de fazer, o teu jeito de operar, a forma de Deus te usar, não precisa mais usar do outro. Ok? Cada um tem o seu. E eu conheço pessoas que decoraram a pregação de alguém, tudo igualzinho, o jeito, o gesto, a forma, até estranho. Nossa, e aí, a frustração, vem a opção, faz tudo igual. Ele desceu lá, que Deus não ousa dos artificiais. Quando você lê Josué, você vai encontrar o Deus guerreiro. Que guerreiro? Jeová Sabaoth. Você lê Juízes, você vai encontrar o Deus que perdoa e usa de misericórdia. O povo peca, se arrepende, clama, Deus ouve, restaura, levanta, e aí depois o povo peca de novo e vai ficar nesse ciclo. Depois, você vai ler o livro de Josué, Juízes, Ruth, não é isso? Você vai encontrar o Deus que é remidor. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, você vai encontrar o Deus que vai falar. Ele é o profeta da nossa vida. Ele vai profetizar e ungir a nossa vida, nosso chamado. Não tem tempo para falar tudo que elas são. Assim. Vem, velho. Diga para quem está falando: leia a Bíblia toda. Você apaixona.
falando, esse negócio de plantão, isso aí é doutor Laí Ribeiro. Isso aí é psicologia barata, sociologia. Você vai identificar o que é a palavra e o que não é. Fecha. Pode distribuir aí.